Em 1998, nas aparentemente tranquilas ruas de uma cidade da Flórida, a vida de Corey Parker seguia o seu curso. Corey era uma jovem cheia de sonhos e ambições que irradiava alegria por onde passava. Todavia, sua busca por independência e vontade de viver logo dariam lugar a um terror inimaginável, lançando a vizinhança em um redemoinho de suspeitas e de medo. A busca pela verdade se estenderia por quase 2 anos, enquanto os detetives exploravam cada canto da vida de Corey e de seus vizinhos. No entanto, as sombras espreitavam em cada esquina, obscurecendo as respostas e lançando dúvidas sobre quem poderia ser o responsável por ter cometido este ato terrível. Com cada peça do quebra-cabeça, a linha entre aparência e realidade, entre sorrisos e segredos, começava a desaparecer. Neste cenário de suspense, adentramos no mistério que envolve a investigação do caso Corey Parker. Felizmente, o verdadeiro responsável pelos atos terríveis cometidos contra Corey foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Filha de Bruce e de Liz Parker, Corey Parker nasceu no dia 15 de agosto de 1973 em Rochester, uma cidade localizada no estado norte-americano de Nova York. A mãe de Corey a descreve como sendo muito espontânea e simpática. Não importava se a pessoa tinha 2 meses ou 90 anos, Corey iria encontrar uma forma de iniciar uma conversa. Ela estudou na Brighton High School, uma escola localizada em sua cidade natal. Durante os seus estudos, Corey fez parte das líderes de torcida, do clube de debate, entre diversas outras atividades curriculares, o que a tornou uma garota popular e com muitos amigos. Corey finalizou o ensino médio em 1991 e, a seguir, ela ingressou no ensino superior na Buffalo State College, até que, em 1994, Corey decidiu se mudar para a Flórida, mais especificamente para uma cidade chamada Jacksonville, e lá ela se matriculou na Jacksonville Community College. Corey estava a viver a melhor fase de sua vida. Os seus estudos estavam a correr maravilhosamente bem. Ela estava a viver perto da praia, tinha feito novos amigos e tinha conseguido um emprego part-time em um restaurante. Ser independente era o que mais a alegrava. Assim, quando encontrou um pequeno apartamento de 2 quartos, onde ela ia viver sozinha em Jacksonville, a empolgação tomou conta de Corey. Mas, infelizmente, muito em breve, a vida de Corey tomaria um rumo sombrio e trágico. Nessa nova fase de sua vida, Corey estava com 25 anos, vivendo sozinha em um apartamento localizado em Jacksonville, estudando e trabalhando como garçonete em um restaurante chamado Ragtime Tavern. O local onde Corey vivia é referido como sendo um apartamento, mas ele era mais como uma casa, dividida em diferentes moradias, e Corey vivia no térreo. Em um dia, no início do ano de 1998, Corey estava em casa quando a campainha tocou. Ela, que não estava à espera de visitas, foi até a porta, curiosa para ver quem era. Ao abrir a porta, Corey se deparou com um de seus vizinhos,
com quem ela já tinha trocado algumas palavras, além de saudações de bom dia e de boa noite. O vizinho parecia estar preocupado e nervoso, e ao ver Corey, ele logo lhe disse que precisava lhe contar algo muito importante. Corey, aflita e impaciente, perguntou-lhe o que se passava, ao que ele respondeu que tinha presenciado uma situação preocupante. Ao chegar ao prédio, ele, distraído a olhar para o céu, deparou-se com a janela de um dos apartamentos. Dentro deste estava um rapaz estático, hipnotizado, a olhar para baixo como se estivesse a olhar para um abismo. Ao verificar o que estava na direção que ele estava olhando, o vizinho de Corey verificou que o rapaz estático estava a olhar diretamente para a parte de trás do seu apartamento, mais especificamente para a cozinha de Corey. E era justamente nesta divisão do apartamento que ela passava a maior parte do seu tempo. O vizinho completou dizendo que o rapaz não estava a fazer nada de estranho, apenas estava ali, parado. Mas ele teve a sensação de que algo não estava bem e se sentiu no dever de ir falar com Corey, para que ela ao menos tivesse essa informação. Corey agradeceu ao vizinho pela preocupação e disse que ficaria atenta, procurando manter as cortinas da janela da cozinha sempre fechadas. Na quinta-feira, 26 de novembro de 1998, Corey celebrou o Dia de Ação de Graças com seus amigos no Ritz, o seu lugar favorito. Este foi um dia muito importante para Corey, que estreitou os laços de amizade com seus novos amigos e eles se divertiram, comeram e partilharam as suas histórias de vida. A seguir a celebração, Corey foi para o seu apartamento para se preparar para uma noite de descanso, pois no dia seguinte ela tinha que ir trabalhar no restaurante. Na manhã seguinte, sexta-feira, os colegas de trabalho de Corey estavam aflitos a olhar para o relógio, pois já era quase a hora da abertura e Corey ainda não tinha aparecido. Eles tinham muito trabalho por fazer e já tinham tentado contactá-la por telefone, mas sem sucesso. Esse comportamento não condizia com Corey, que era uma garota muito responsável e profissional, razão pela qual um dos funcionários do restaurante resolveu ir até o seu apartamento para verificar se estava tudo bem. Ele chegou ao prédio, tocou a campainha, mas Corey não atendeu. Ele então foi até a lateral do edifício e conseguiu espreitar por uma das janelas. E o que ele viu foi aterrorizante. No chão, ele viu um pé coberto em sangue. O colega de Corey, em pânico, voltou para o restaurante e lá ele usou o telefone para chamar a polícia. Os policiais foram até o apartamento de Corey e confirmaram que dentro do apartamento tinha acontecido um assassinato. Foi confirmado que aquele corpo que estava ali no chão era o corpo de Corey Parker. O apartamento parecia o cenário de um filme de terror. Havia sangue por todo o lado. O corpo de Corey foi submetido a uma análise pós-mortem, a qual indicou que ela tinha sido atingida por um objeto perfuro-cortante 101 vezes. Ela tinha 2 grandes lesões, uma em cada lado do pescoço, além de múltiplas outras lesões. Durante a autópsia, foi verificado que mais da metade dos ferimentos encontrados no corpo de Corey tinham sido causados pós-mortem. É como se ele estivesse brincando com o corpo da vítima. Apesar de não ter sido encontrado no corpo de Corey nenhum sinal de estupro, a experiência dos investigadores lhes dizia que a mutilação pós-mortem era um sinal de que aquele crime tinha uma natureza sexual. Na tentativa de encontrar algum vestígio que pudesse ajudar os investigadores a descobrir a identidade da pessoa que tinha feito aquilo com Corey, o seu apartamento foi alvo de uma perícia minuciosa. No gabinete da cozinha foi encontrada uma mancha muito pequena
do que parecia ser sangue. A seguir, os investigadores se concentraram no ponto que parecia ter sido o ponto de entrada do assassino, a janela da cozinha. Na parte de fora da janela, eles encontraram uma mancha maior e que também parecia ser sangue. E na verdade, esta mancha tinha um padrão curioso. Era como se alguém, com as mãos cobertas em sangue, tivesse se apoiado no peitoral da janela. A partir desta mancha, foi colhido um swab que coletou uma parte daquela amostra. Este swab foi enviado ao laboratório de genética forense para ser processado. Primeiramente, foi feito um teste para determinar a natureza daquela amostra. E o resultado deste teste indicou que aquela amostra era sangue humano. A seguir, foi extraído o DNA e obtido um perfil genético. Este perfil foi comparado ao perfil genético obtido através de uma amostra recolhida do corpo de Corey. E esta comparação indicou que aquele sangue depositado no peitoral da janela não tinha vindo da vítima. Em crimes dessa natureza, enquanto o perpetrador está a atacar a sua vítima utilizando um objeto pontiagudo, é provável que o sangue da vítima, que acaba sendo depositado em suas mãos, faça com que diminua o atrito que o ajuda a segurar o objeto. Este acaba por escorregar, causando ferimentos na mão do próprio perpetrador. Assim sendo, como aquele sangue presente na janela não era proveniente de Corey, era muito provável que ele era proveniente do seu agressor. Portanto, agora os policiais tinham em mãos um perfil genético que possivelmente pertencia ao assassino. Mas, neste caso, apenas ter um perfil genético não lhes dava muita informação. Agora, era preciso encontrar um suspeito para fazer uma comparação entre perfis. Os investigadores foram então para as ruas para tentar descobrir quem teria sido capaz de tirar a vida da bela e jovem Corey Parker. Algumas pistas surgiram, mas nenhuma delas foi muito promissora. Um ano se passaria até que a investigação começasse a dar frutos. Em novembro de 1999, os investigadores do caso decidiram espalhar pela cidade pôsteres com a foto de Corey, solicitando que quem quer que tivesse informações acerca do caso, que contactasse a polícia. E essa abordagem deu resultado. Uma mulher chamada Julie Sedgwick foi até a delegacia dizendo ter informações sobre o caso. Julie foi levada até uma sala de entrevistas e lá ela começou a falar. Ela começou se desculpando por não ter a certeza da culpabilidade da pessoa que ela ia acusar. Mas ela tinha algo dentro de si que não a deixava em paz, convivendo com aquela suspeita. Ao ver os pôsteres com a foto de Corey espalhados pela cidade, dizendo que qualquer informação era importante, Julie tomou coragem e foi falar com os policiais. Pois bem, Julie, que trabalhava no mesmo restaurante que Corey, disse que suspeitava de um rapaz chamado Robert. Robert era um jovem de 17 anos que tinha trabalhado no restaurante como copeiro. Nas semanas após a vida de Corey ter sido tirada, Robert faltou diversas vezes do trabalho, até que um dia, de repente, ele desapareceu. Os funcionários do restaurante foram até a casa onde ele vivia para saber se estava tudo bem. E eles foram aflitos, não é? Pois há poucos dias eles tinham acabado de perder uma colega de forma trágica, razão pela qual eles ficaram muito apreensivos quando Robert desapareceu. Mas, ao chegar ao apartamento onde ele vivia, eles descobriram que Robert tinha saído do estado. Com essa informação, os policiais começaram a investigar a vida de Robert. E através do processo investigativo, eles começaram a encontrar diversos pontos em comum entre Robert e Corey Parker. Uma descoberta muito importante que eles fizeram foi que era Robert, o rapaz que vivia no apartamento
que tinha vistas para a cozinha de Corey. Da janela do seu quarto, ele tinha uma vista perfeita para a janela da cozinha do apartamento de Corey Parker. Os investigadores foram falar com os familiares de Robert para verificar se algum deles tinha informações acerca da sua localização. E ao falar com sua irmã, as suspeitas sobre Robert apenas aumentaram. A irmã de Robert disse que, antes dele ir viver naquele apartamento, ele estava morando de favor em sua casa, mas ela se viu obrigada a expulsá-lo devido a uma situação sinistra. A irmã de Robert contou aos investigadores que uma noite ela estava dormindo um sono profundo, quando de repente ela despertou com um sentimento de urgência. Ainda com os olhos semicerrados, ela olhou para o relógio que ficava sobre o criado mudo ao lado da cama e viu que este marcava 3 da manhã. Quando ela olhou para a frente, ela viu que aos pés de sua cama, em pé, estava o seu irmão Robert, estático, olhando para ela enquanto ela dormia. A irmã de Robert disse que palavras não conseguem traduzir o quanto aquela situação foi horripilante. E naquela mesma noite, ela expulsou Robert de sua casa. Na verdade, os investigadores descobriram que Robert Denny não era o único homem de sua família a apresentar comportamentos estranhos. A irmã de Robert disse que eles tinham um outro irmão que estava no Texas cumprindo uma pena de prisão perpétua por ter esfaqueado uma mulher até a morte. Ato este que ele cometeu quando tinha apenas 15 anos de idade. Para ganhar algum dinheiro, o jovem rapaz de 15 anos tinha começado a trabalhar como entregador de jornais. Ao chegar à casa de uma de suas clientes, esta lhe disse que tinha que lhe entregar o dinheiro por aquele jornal. A jovem mulher de 27 anos entrou em sua casa e foi pegar a sua bolsa, que estava em cima do sofá da sala. O que ela não viu foi que, quando ela entrou na sua residência, o entregador de jornais entrou atrás dela e trancou a porta. Antes mesmo que ela se virasse, ela sentiu a primeira facada em suas costas. A seguir a esta, vieram mais 96. Este entregador de jornais, como mencionado, era o irmão mais velho de Robert. E durante toda a sua vida, Robert disse que o seu irmão era o seu grande herói. Os investigadores logo fizeram uma associação entre as semelhanças dos dois casos, o que incluía o ataque a uma mulher, tirando a vida desta com múltiplas facadas. E a partir de então, os policiais começaram a trabalhar com a teoria de que Robert estava tentando copiar o seu irmão. Para verificar se Robert era mesmo o responsável por tirar a vida de Corey, os investigadores tinham que ir até ele. Robert estava vivendo em uma pequena cidade localizada no estado norte-americano de Maryland. E antes que os investigadores comprassem as suas passagens aéreas para irem da Flórida até Maryland, havia uma coisa que eles tinham que fazer. Era preciso engendrar uma estratégia para abordar Robert e conseguir uma amostra de seu DNA sem que ele soubesse que era o principal suspeito de ter tirado a vida de Corey Parker, para assim evitar que Robert, mais uma vez, fugisse do estado. Os investigadores então elaboraram um plano e foram da Flórida até Maryland. Lá, eles localizaram Robert e o levaram até a delegacia. Eles contaram a Robert uma história, dizendo que em Maryland estava a haver uma onda de crimes. O plano era fazer com que Robert, que sabia que era inocente, pois estes crimes ele não tinha cometido, fornecesse voluntariamente uma amostra de seu DNA. Mas o plano não correu como esperado. Robert ouviu a história contada pelos investigadores, mas quando estes lhe pediram para que ele os deixasse colher um swab bucal para o teste de DNA, quando Robert ouviu DNA, ele imediatamente cruzou os braços, inclinou-se para trás e no seu rosto era evidente a expressão de preocupação.
Robert negou-se a fornecer uma amostra de seu DNA aos investigadores. Ele disse que simplesmente não estava disposto a colaborar, levantou-se e foi embora, o que fez com que as suspeitas dos investigadores sobre ele aumentassem ainda mais. Já que ele não quis fornecer uma amostra de seu DNA voluntariamente, os investigadores se viram obrigados a consegui-la de outra forma. Policiais à paisana seguiram Robert até a casa onde ele estava morando, e o objetivo era coletar objetos do lixo de Robert que pudessem conter o seu DNA. Porém, os caixotes de lixo daquela rua eram coletivos, o que dificultava a colheita de algum objeto que tivesse sido indubitavelmente descartado por Robert. Mas os investigadores não desistiram e tentaram outra abordagem. Foi destacada uma equipe de policiais à paisana que passou a seguir Robert 24 horas por dia. Em Maryland, Robert estava exercendo as mesmas funções que exercia no seu trabalho anterior, ou seja, trabalhando como copeiro em um restaurante. E durante uma de suas pausas, ele foi até as traseiras do restaurante para fumar um cigarro. Aqui no canal há vários vídeos de casos nos quais os criminosos foram identificados através do DNA extraído de bitucas de cigarro que eles deitaram para o chão, como por exemplo é o caso da investigação do assassinato de Sarah Yarborough e o de Roxanne Woods. Estas duas histórias são muito emocionantes e eu vou deixar os links desses vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Voltando ao caso Corey Parker, os policiais que estavam observando Robert a fumar o seu cigarro ficaram a postos, apenas esperando o momento no qual ele terminasse de fumar e atirasse a bituca para o chão. Robert deu a sua última tragada, apagou o que restava do cigarro e guardou a bituca no bolso. Os investigadores não podiam se conter de tanta frustração, mas eles não podiam desistir e continuaram a manter Robert sob vigilância. Mas este, sempre que terminava de fumar um cigarro, guardava a bituca no bolso. No dia da folga de Robert, os policiais continuaram a observá-lo e desta vez ele cometeu um erro. Nesse dia, Robert aparentava estar muito nervoso, andando de um lado para o outro. Um dos elementos da equipe de vigilância, que estava dentro de uma van observando Robert com binóculos, notou que o suspeito tinha cuspido no chão. De fato, as imagens das gravações que foram feitas de Robert neste dia mostraram que ele tinha cuspido 6 vezes. E foi possível determinar os locais nos quais Robert tinha cuspido. Dentro da van, os investigadores celebraram. Eles finalmente iam conseguir amostras contendo o DNA de Robert. Quando Robert deixou o local, um policial calçou as suas luvas e, utilizando swabs, recolheu aquelas amostras do chão. Os swabs foram selados em envelopes de evidências e imediatamente enviados ao laboratório de genética forense para serem processados. Através do cuspe de Robert apanhado no chão, foi possível extrair DNA e obter o seu perfil genético. Este foi comparado ao perfil obtido através da amostra de sangue depositada na janela da cozinha de Corey Parker. E o resultado desta comparação indicou uma correspondência perfeita. O sangue que estava no apartamento de Corey era proveniente de Robert Denny. Ao receber os resultados da análise de DNA, os policiais queriam prender Robert imediatamente e, para tal, eles foram pedir um mandado de prisão. Mas ao falar com a procuradora estadual, ela lhes disse que o mandado de prisão para Robert Denny, naquele momento, não seria emitido. O que aconteceu foi o seguinte: a procuradora disse aos policiais que,
Se Robert fosse preso naquele momento, ele podia argumentar que, como ele era colega de trabalho e vizinho de Corey, o seu DNA podia ter sido depositado no apartamento da vítima em eventos não relacionados ao crime. Ele podia, por exemplo, dizer que na semana anterior ele esteve na casa de Corey e que cortou a sua mão enquanto cozinhava. Portanto, a promotora pediu aos policiais que conseguissem uma gravação na qual Robert Denny negasse ter estado no apartamento de Corey Parker. Eu disse, eu não vou emitir o mandado, e eles queriam um desesperadamente. Mas eu disse, eu não vou emitir o mandado enquanto vocês não conseguirem uma negação de Robert Denny. Mas havia um problema. Robert já estava com seus sistemas de defesa em alerta e seria muito difícil fazê-lo falar acerca do que aconteceu com Corey Parker. Para tentar fazer com que Robert falasse, os investigadores elaboraram uma estratégia. Eu decidi que eu ia me mostrar como sendo uma mulher inocente do interior, que apenas tinha que concluir algumas tarefas dentro do departamento de investigação. A detetive Katie Kingston colocou uma escuta e foi até a casa onde Robert, então com 19 anos, vivia com uma mulher de 49 anos que ele conheceu pela internet. Olá, Robert Denny. Meu nome é Katie Kingston. Isso só vai levar alguns minutos. Eu preciso te fazer umas perguntas. Você conhece Corey Parker ou alguma vez falou com ela? Mostrando fotografia. Esta é Corey Parker. Não. Você já foi ao apartamento dela ou você nunca foi lá? Não. Eu fiquei em êxtase, pois eu sabia que aquilo era o que nós precisávamos. A detetive Katie Kingston conseguiu fazer com que Robert ficasse numa posição na qual ele não teria forma de dizer que o seu DNA tinha sido depositado no apartamento de Corey de forma inocente. Apenas 3 horas após a detetive Kate deixar a casa de Robert, policiais retornaram com o mandado de prisão. Dentro da sala de interrogatório, o mundo de Robert desabou em pedaços. Robert, eu agora vou ler os seus direitos constitucionais, ok? Ouça o que eu estou dizendo. Por favor, por favor. Ok. Desculpa. Está tudo bem. Em abril de 2005, Robert Denny foi levado a julgamento. A principal evidência da acusação era o sangue encontrado na janela de Corey, que, através da genética forense, ficou comprovado ter sido ali depositado por Robert Denny. E além do sangue, posteriormente foi analisado um fio de cabelo que tinha sido encontrado no apartamento de Corey. E através das análises de DNA, foi verificado que aquele fio de cabelo era proveniente de Robert Denny. Eu já participei de muitos casos e é difícil imaginar um rapaz de 17 anos com quem todos disseram que a vítima não tinha trocado outras palavras além de olá e tudo bem, acordar no meio da noite e ir à casa de sua vizinha, encontrar uma janela destrancada, invadir o apartamento e esfaqueá-la 101 vezes. Após 3 semanas de julgamento, Robert se pronunciou. Procuradora, eu não matei Corey Parker. Então, como o seu cabelo arrancado foi parar nas roupas íntimas ensanguentadas da vítima? Eu não sei.
Os jurados ouviram sobre a empolgação inicial de Corey por sua independência, sua paixão pela vida e seus sonhos interrompidos de maneira trágica. A promotora detalhou as evidências de DNA que ligavam Robert Denny à cena do crime, desde a mancha de sangue até o fio de cabelo encontrado. Os depoimentos dos investigadores, médicos legistas e testemunhas oculares, como por exemplo o vizinho que já tinha visto Robert stalkeando Corey, recriaram os eventos daquele dia fatídico. As fotografias da cena do crime e o relato dos 101 ferimentos de faca no corpo de Corey deixaram uma impressão duradoura na mente dos jurados. No tribunal, a personalidade obscura e obsessiva de Robert Denny começou a emergir. Seus amigos e familiares falaram sobre como Robert frequentemente apresentava comportamentos perturbadores e estranhos. A defesa, por sua vez, tentou levantar dúvidas sobre a autenticidade das evidências de DNA, questionando a maneira como foram coletadas e manuseadas. Os jurados ouviram ambos os lados, pesaram as evidências e consideraram as argumentações. O veredito finalmente chegou, selando o destino de Robert Denny. O júri considerou Robert Denny culpado da acusação de assassinato em primeiro grau. A justiça havia sido buscada e alcançada, mas não podia apagar a dor da perda de Corey Parker. O julgamento de Robert Denny trouxe um encerramento doloroso para o caso, marcando o fim de uma busca incansável por respostas e por justiça. A vida de Corey Parker não pode ser recuperada, mas agora o seu nome e a sua memória permanecem como um lembrete de como a determinação daqueles que buscam pela verdade pode superar o tempo e as sombras da escuridão. O caso de Corey Parker não foi esquecido e sua tragédia nos serve como lembrança da importância das análises de DNA na resolução de casos criminais e de como a busca pela justiça nunca cessa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o canal, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e partilhando o vídeo com algum amigo que você julga que também vai gostar. Para quem chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.